hoje com Larissa Kochla e Jonathan. Eu gostaria muito de agradecer vocês por terem topado o nosso convite, é uma honra receber vocês até aqui. Eu queria saber, Lari, sobre a sua história na música. Você considera que ela tem um lado cultural? Sim, com certeza. A minha mãe, na verdade, ela é artista, então ela acabou me trazendo um pouco para isso. Eu sempre frequentei muito teatro, cinema, né, curta-metragem. Então eu comecei com o pé ali nos ensaios mesmo. E aí comecei como atriz. Atuei em algumas peças ali infantis, atuei em curtas-metragens ali, papéis pequenos. E a música ela acabou vindo de uma forma mais natural, mas esse início cultural ele teve muita importância assim na minha formação. Então eu participei de marcha, de várias ações que os artistas aqui de Curitiba promovem, né? Que bacana. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Algumas, assim, né? Nesse período todo aí. Acho que a primeira foi provar que eu conseguia fazer uma aula de canto e cantar bem. Porque como eu comecei muito pequena, criança, né? Você convencer ali os pais, não, porque eu quero mesmo, me paga uma aula de canto, vamos lá. É difícil, então eu tinha que provar que sim, eu saía da terapia, porque, né, artista tem que fazer terapia desde criança, né? Eu saía da terapia e eu ia até aula de canto, toda quinta-feira de manhã e tal, e estudava muito em casa, depois peguei o violão. Então a primeira dificuldade foi realmente provar que eu queria realmente aquilo, que eu gostava daquilo. Escutar muita gente já desde criança falando que era uma carreira instável, que eu devia pensar em outra coisa, né? Que é uma coisa muito difícil, que é só para algumas pessoas, enfim. A segunda grande dificuldade que eu tive foi ali na transição entre ensino médio e início da vida adulta, que é aquela fase que a gente tem que escolher para onde vai, né? Que já não tem mais um norte. Eu não queria fazer faculdade, nunca quis. Eu queria só ser cantora. Eu falei, não, vou terminar esse médio e vou ser cantora. Como é que você vai ser cantora? Eu também não sei, eu vou descobrir. Mas, enfim, muitas pressões externas, né? De vários lugares da escola, da família, de amigos e vestibular. E aí eu tive que escolher, fiquei um pouco reprimida, né? E aí eu escolhi a licenciatura e fazer a faculdade, acabei deixando a música. Em segundo plano, eu fazia licenciatura em música, mas assim, para ser professora e não cantora, que era o que eu queria. Então, eu acabei deixando em segundo plano. Isso foi uma coisa bem difícil, assim. Eu acho que, no mais, é realmente viver numa sociedade que não vê a música como uma profissão, né? Como algo rentável. Então, todo dia a gente tem que provar, a gente tem que mostrar que sim, que a gente tem nosso valor, que tem que pagar o cachê, que a gente precisa trazer a gente come, né? A gente tem que se alimentar, a gente tem que pagar conta como qualquer ser humano. E nosso trabalho, ele não é só cantar, ele não é só aparecer no show. Ele tem muitas camadas e camadas que são muito trabalhosas, é muito trabalho, é muito estudo. Então, acho que, assim, para mim, a maior dificuldade é realmente persistir quando todo mundo diz não, né? Principalmente, eu acho que sendo uma musicista independente que você é, né? Sim, com certeza. Isso deve redobrar o trabalho. Com certeza. Muito mais difícil. Mas, né? Eu acho legal, já que você tocou nesse gancho, a questão do acompanhamento psicológico. Que você falou que faz terapia. Você vê a importância disso. Você está nesse meio. Eu queria que você dissesse, assim, quais momentos você percebeu assim, nossa, a terapia me ajudou muito. Eu precisava disso. Você deve ter passado por vários... né? Sim, eu sou uma pessoa bem estável, assim, emocionalmente. Artista, né, gente? Por vários motivos, assim, acho que talvez até não só pela dificuldade do meio em si, mas por ser mais sensível e tal. Quando criança, minha mãe me colocou na terapia porque ela achou que eu tinha alguma coisinha ali. Porque eu já era meio estranha, já falava meio sozinha, já inventava umas brincadeiras diferentes e tal. E daí eu escolhi um pouco as amizades e ficava. E minha mãe achava um pouco diferente, né? Aquela esquisitinha. E ela me colocou na terapia. E a psicóloga me deu alta muito cedo, fiquei muito feliz. Eram 12, ela me deu 8 meses só. Eu me senti vitoriosa. Porque ela falou, não, realmente ela só é uma criança criativa e tal, um pouco hiperativa, brinca bastante. Tá tudo certo.
E aí eu fui voltar pra terapia já adulta, quando eu tinha esses tempos, assim, sabe? 18, 19, porque foi bem nessa época, assim, da pandemia. Muita coisa acontecendo e tal. E justamente eu aceitei entrar numa faculdade não por mim, mas para suprir expectativas de outras pessoas. Então isso gera uma ansiedade muito grande. E aí, pandemia em casa, fazer a faculdade, mas ao mesmo tempo fazendo a faculdade, enlouquecendo. E aí, é dificuldade, porque é muito incerto. Eu acho que, assim, todas as profissões são incertas, a gente não tem exatamente um caminho específico para trilhar, mas na música, na arte em específico, isso é potencializado, porque você realmente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe como é que você vai estar no final do mês, se você vai ter dinheiro, se você não vai ter dinheiro. E o que você vai fazer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se vai dar tudo certo, se não vai dar tudo certo, se a música vai dar, se não vai dar. Então, tudo isso gera muitas questões, muitos conflitos. E a terapia, ela me ajuda muito assim, a não surtar. Porque desistir eu não consigo, sabe? Eu já tentei, mas nunca dá certo. Então, mas porque ela me ajuda... não é pra ser, né? Exato. Mas ela me ajuda muito a lidar, a entender meus sentimentos, a não me comparar com outros artistas, entender que cada um tem a sua jornada, entender um pouco de quem eu sou pra refletir isso na minha música. Pô, essa música aqui tá falando tal coisa. Às vezes eu escrevo alguma música e falo, eita, vamos falar com a terapeuta, vamos mostrar essa música aqui pra ver se... Então, me dá esse suporte. Aguentar a jornada que é, porque por mais que seja muito bacana, eu vivo um sonho, né? Que é cantar, que é poder lançar minhas músicas. Também é muito pesado, por outro lado, né? Você tem muitos conflitos internos e externos te acompanhando. Então, a terapia, ela eu acho que é indispensável para qualquer ser humano, na verdade, mas para artista, eu acho que também... Isso acaba ganhando um... É engraçado o que você falou agora. Esses dias atrás, você postou no teu stories do Instagram que, na época da pandemia, ela estava mal emocionalmente. Tipo, todo mundo tava, né? Aí ela foi lá e pintou o cabelo de outra cor. Geral. Tava com o cabelo super escuro. Aí voltou a fazer terapia e tal, pintou o cabelo de ruivo. Daí ela chegou à conclusão de que quando eu pinto meu cabelo de ruivo, eu tô bem. É verdade. Começa a dar Sempre certo. que eu tô na minha fase sombria, eu escureço meu cabelo. E aí quando eu tô melhor, eu falo, vamos pintar de claro. Mas eu acho que o cabelo diz muito sobre a gente mesmo. Porque eu, inclusive, quando eu mudo alguma coisa e entro numa nova fase da minha vida, eu adoro mudar meu cabelo. Eu acho que parece que você quer entrar diferente. E o começo é aquilo. Exato. É mudar você, a sua aparência. É uma nova você, então ela tem que mudar por dentro e por fora também. E sobre as dificuldades, né, que você enfrenta, que você estava inclusive falando aqui, eu queria te perguntar em relação se Curitiba é uma cidade aberta, como você vê o espaço para artistas independentes? De artistas a gente tá muito bem, tá? Porque tem muito artista bom, tem muito artista com muita qualidade, muita criatividade, de todos os gêneros possíveis. Vou citar o Jovem Dionísio, né? Jovem Dionísio, que estourou aí, o Acorda Pedrinho e tal. E são, assim, todos curitibanos, moravam perto da gente até relativamente. Moram próximo, né? Né? Como mercado, como espaço, eu acho que Curitiba, ela tem oportunidades, só que acaba gerando sempre uma panelinha, pode-se dizer. Então, os projetos aprovados, as pessoas que eles chamam, né, que projetos de privados chamam, acabam sendo sempre as mesmas pessoas que já estão ali há um tempo. Então, eu acho que a dificuldade é você se inserir ali, você falar, oi, eu existo aqui, me chama também e tal, eu também tenho o meu valor, né? A gente passou em 2 editais emergenciais nesses últimos 2 anos, na pandemia. Foi muito legal, eu fiquei muito feliz. Mas, assim, a gente escreveu tantos outros e acabamos não passando. E aí você acaba vendo que sempre tem uma repetição dessas mesmas pessoas. Então, eu acho que falta um pouco disso, de abrir o olhar para mais artistas, porque tem muita gente boa, muita gente com vontade, muita gente que quer realmente, sabe? E acaba não tendo tantas oportunidades assim, porque já tem ali um pessoal que domina, não criticando essas pessoas. Inclusive, tenho muitos que eu conheço e que eu falo que o trabalho é impecável, né? Isso acontece também muito em bar. Então, bar, para você conseguir cantar, você tem que conhecer o dono, você tem que correr atrás ali, é uma coisa assim, contato, indicação. E onde é que estão esses contatos, onde é que estão essas indicações? A gente sempre fica procurando e tal, é uma coisa muito... Então, nesse sentido, assim, é uma batalhazinha. Eu imagino.
Eu imagino. Deve ser uma correria imensa. E o processo de criação de vocês, como que funciona? E já nesse gancho, eu queria saber qual foi o seu último lançamento, a sua última música. Parte eu passo pro Jonathan falar qual que é dele. Então, eu não tenho um processo só, sabe? Eu costumo falar que às vezes eu escolho uma palavra, um tema, e aí eu descrevo um pouco sobre aquilo, crio textos, fico ali viajando, até que eu chego numa letra que quer dizer o que eu quero passar ali, que eu consigo olhar aquilo e falar, pô, isso aqui é minha música. Ou, às vezes, encomenda. Tem um caso de uma música minha chamada Adrenalina, que ela foi encomendada por um livro de uma autora ali do Rio Grande do Sul. E aí eu escrevi, compus sobre o casal principal. É uma música tema deles, foi muito divertido de fazer, mas ao mesmo tempo muito desafiador, porque eu tinha ali uma coisa bem definida, né? Uma coisa bem imposta. Então eu tinha que seguir aquilo, mas ao mesmo tempo colocar minha identidade artística ali. Foi bem legal. E a forma que mais acontece, que eu mais gosto, que é quando bate a inspiração e eu começo a escrever. Esses dias de noite eu acordei não, né? Eu tinha acabado de deitar para dormir, começou a vir uma letra na minha cabeça, falei, ai, agora? Aí eu peguei o celular e comecei, que dia seguinte eu olhei e criei. É uma das músicas que vai entrar no meu álbum, já vou falar sobre isso, sobre esse trabalho, só vou explicar daí a parte do Jonathan. E aí o que eu faço? Eu crio ali a letra, geralmente, primeiro, e eu componho alguma melodia, alguma harmonia ali, com piano, com violão, mas E aí vem a parte da produção, que é com o Jonathan. Eu dou um pouco das minhas indicações, falo, essas são as minhas referências, eu quero uma música que traga isso, essa sensação e tal. E aí o Jonathan explica um pouco como é que é o processo dele, porque a gente se junta, mas cada um tem um processo interno ali. Na verdade, as músicas as que são lançadas hoje não eram desse jeito. Porque toda vez que a gente termina uma música, ela fala, mas e se isso fosse daquele jeito? E se a gente mudar isso aqui? Quando você vê a música que começou de um jeito, já é outra coisa, já não tem mais nada a ver. Mas assim, normalmente o que ela faz? Ela me manda as guias gravadas com piano, voz, eu jogo lá no programa e a gente começa a trabalhar em cima disso. Só que ela fala que ela não se mete muito, mas ela tem bastante influência assim, sobre o processo de produção das músicas em si. Porque ela fala, eu queria que tal coisa aqui nessa parte ficaria legal. Tal coisinha aqui, ó, eu queria só um... Ela tem mania de falar, tipo, eu queria um brilhinho. Tipo, o que é um brilhinho? Essa é a dificuldade, eu não sei da produção musical, por mais que eu tenha estudado música e tal, eu não sei exatamente. Então eu falo assim, aqui um tic-tic-tic, sabe? Uma coisinha assim. Um detalhezinho. E aí eu vou falando e tal, e daí ele vai tentando captar. Mas ele tem Na maioria das vezes não dá certo, por isso que a música vira outra coisa depois, né? Eu acho que esse sentido essa questão da música virar outra coisa, ela tem vários porquês, né? Um deles é porque eu sempre sou muito perfeccionista, eu sempre tá faltando alguma coisa, só que eu nunca sei se tá faltando alguma coisa, uma coisa da minha cabeça, ou se realmente está. E aí, antes, pra mim, era muito difícil aceitar. Eu escutava minha música, sei lá, 2 meses depois que eu lancei, porque eu falava, meu Deus, isso aqui não tá e tal. Depois eu falava, nossa, que música incrível! Porque eu tenho ainda essa insegurança, essa autossabotagem, né? De nunca tá bom, nunca tá bom. Hoje em dia, eu ainda tenho um pouco, mas eu aprendi a confiar mais no Jonathan, no ouvido dele. Ele falou, você tá falando que tá bom? Então você vai assumir a responsabilidade que tá boa. Trazendo gancho pro teu último lançamento, ela falou alguns dias atrás, faz algumas semanas, eu não sei nem se você lembra disso. Ela disse que estava ouvindo algumas músicas no Spotify e tal, e daí ela falou, nossa, mas meus erros tá muito bom, né? Porque eu ouvi logo depois de tal música e, nossa, tá soando bonito, tá parecido, não sei o que aconteceu com relação às outras, mas é porque ela é muito perfeccionista. Ela ouvia a música dela, tipo, sei lá, antes de lançar umas 5.000 vezes, quando lançava ela fala, putz, não gosto. Não tá legal, mas ela já ouviu tanto que chegou a enjoar. Por isso que eu faço terapia, né, gente? Ali a psicóloga tá em dia por causa disso. É uma dificuldade minha ainda, assim, aceitar que tá bom. Eu sempre falo, nossa, mas eu acho que falta. E às vezes não falta. Mas a gente gosta de trabalhar junto, mas eu também gosto de deixar o Jonathan com a liberdade dele. Eu falo, eu quero assistir aqui, mas essa parte, sei lá, você quer colocar um riff, você quer fazer um improviso, se joga e tal, porque eu gosto que ele coloque a assinatura dele também. Porque a música, ela é minha nesse primeiro momento, só que existem muitas pessoas que passam por ela. Então, o Jonathan, por mais que eu fale algumas coisas, o brilhinho, aí aqui eu quero tal coisa, ele também coloca assinatura, tem muito dele ali na música, então ele acrescenta, né? A música vira nossa. E aí depois tem outros profissionais que trabalham com a parte da mix e da master, que também deixam ali um pouco do seu trabalho
gravado na música, né? Mais ou menos esse processo. E aí, sobre o lançamento, o último lançamento que eu fiz foi a música Meus Erros, e ela faz parte de um projeto bem grande, que é um álbum musical, meu primeiro álbum musical. Tô suando pra fazer, que se chama Vulnerável. E ele fala sobre... a cada música ela é uma vulnerabilidade, não necessariamente ruim, né? Vulnerabilidades que a gente tem, primeiro amor, inseguranças com o corpo, inseguranças com a vida no geral. Que mais? Agora esqueço todas as minhas músicas. Relacionamento, né? Fim de relacionamento, início de relacionamento. Aprender a confiar em si mesmo. Enfim, né? Tem várias músicas ali que são legais. Um pouco sobre uma crítica sobre como a mulher é vista na sociedade. É uma das minhas músicas favoritas. Então, ela é um álbum bem pessoal, mas, ao mesmo tempo, a minha forma de escrita, né? Eu não gosto de colocar exatamente o que acontece comigo. Eu gosto de colocar de uma forma que eu consiga expressar, mas que uma pessoa que passou por uma situação semelhante, ou, assim, gostou da música, consiga se identificar. Então, ela é pessoal, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa do nosso cotidiano. Já terminou um relacionamento, todo mundo já duvidou de si mesmo, todo mundo já teve inseguranças com o corpo. Mulher, principalmente, né? Que é o meu maior público-alvo. Então, eu gosto muito disso porque eu acho que música, pelo menos meu objetivo com a música, ele não é só fazer uma música bonitinha e cantar. É gerar uma conexão mesmo, uma identificação entre as pessoas. Quando a pessoa fala pra mim que a minha música é legal, que a minha música é boa, eu fico, poxa, que legal. Agora, quando a pessoa vira pra mim e fala, cara, eu me identifiquei com a tua música, essa parte aqui, lembrei de tal coisa, nossa, quer me ver feliz é você falar um negócio desse pra mim. Eu fico muito feliz. Então, Vulnerável, ele é sobre isso. E eu tô lançando ele uma música por música. São 10 músicas no total. E a primeira foi Meus Erros, que abriu o álbum. Ele vai ser uma crescente, então começa com uma música mais down, mais triste. Ele vai crescendo. Enfim, aí vocês vão ter que esperar. Vai animando, vocês vão ter que esperar pra escutar. Mas Meus Erros, ela é a música mais triste, assim. Só que eu acho que... Eu comentei até esses dias, o pessoal tava falando sobre Meus Erros. E eu falei, ela não é uma música comercial, ela não é uma música para vender, e eu tinha plena noção disso. Ela é uma música que eu precisava lançar, porque ela falava muito comigo, e eu sabia que eu tinha que colocar ela para fora, sabe? E depois que eu lancei ela, eu falei, não, depois disso aqui eu lanço qualquer coisa, porque eu me expus de uma maneira, menina, que olha, sensacional. Eu sou capaz de tudo. Sensacional. Que assim, bacana. muito sobre essa autocobrança, sobre ansiedade, sobre medos, sobre duvidar, né? Pô, onde foi que eu errei? E, na verdade, se descobre que você não errou, né? Você só caminhou um pouco diferente, tá tudo certo. Então, essa música, ela existe há um bom tempo também, né? A gente trabalha nela, a gente trabalhou muito tempo nela. É um orgulho, assim, muito grande. E... Ela foi lançada, acho que... em julho. Foi um ano e um mês depois de que ela começou a ser produzida. Gente. Foi mais ou menos Muito um ano e tempo pouco que a gente levou pra entre começar e soltar ela. Vários porquês, né? Sim, Existe sim. aquela questão do perfeccionismo. Mas, assim, eu acho que também tudo tem sua hora, né? E ela Sim, lançou claro. no momento correto, sabe? Ela veio de uma forma muito legal. E então essa foi o último lançamento, né? Meus Erros. E esse mês, soltando aqui, spoilerzinho, a gente tem a segunda música Inédito. do álbum, que se chama Sem Saída. E, enfim, tô ansiosa por essa. Bacana. Bacana. Mas eu vou voltar para Meus Erros, tô ansiosa para escutar agora. Então, antes do nosso intervalo, vocês podem dar uma palhinha pra gente? Vamos fazer meus... Minhas memórias já não são mais as mesmas. Busco respostas e só encontro vazio. Quando foi que me perdi, não consegui mais me encontrar. Hoje digo, não sou eu, sinto que
volta com Curitiba Mais Cultura, que hoje recebe a participação de Larissa e Jonathan, que estão contando um pouco mais sobre sua carreira musical. Eu queria começar agora, Lari, voltando lá desde o começo. Eu quero saber o que te inspirou, o que te levou a começar, o que despertou essa vontade em você, que você já comentou que teve desde criança de quero ser cantora. Você teve uma inspiração? Mínima ideia de onde veio. Como eu falei, né, minha mãe era ali do teatro e tal, cresci com isso, fiz dança desde pequena, mas eu acredito que tenha sido muito influência música na minha casa, né? Sempre teve muita música ali. Meus pais sempre escutaram música popular brasileira, rock internacional, rock nacional. E eu assistia muito seriado, novelinha com música, sabe? Tipo iCarly, tipo Victorious, tipo a Hannah Montana e tal. Bem cultura pop, assim, bem Disney. Então, eu não lembro exatamente, assim, quando que eu falei, vou ser cantora, mas eu sempre gostei, assim, pegava o radinho, ia cantar na garagem, fazer minha performance. Só que tem uma memória que é muito legal, assim, e é por isso que eu sei quando começou, porque eu estava me formando ali no ensino fundamental 1, com 10 aninhos de idade, e aí era a época que os professores faziam aquele vídeo de formatura horrendo, que eles colocavam a cabeça da criança no profissional, sabe? Tipo um bombeiro, e pegava a cabecinha da criança e colocava montagem. E aí, enfim, a professora perguntava, né, para anotar. E ela chegou e eu falei, cantora, quero ser cantora. E aí, na formatura, tava lá, meu rosto, com uma foto da Cláudia Leite assim, e eu com a cabeça na Cláudia Leite. Uma coisa horrível. Eu tenho o DVD, eu preciso achar algum lugar que eu consiga transformar em vídeo para assistir. Gente. E aí, depois disso, foi uma coisa, assim, bem... Coloquei na minha cabeça, falei, é isso. Eu não tive nenhuma referência, assim, minha família não tem músicos próximos, sabe? Eu fui a primeira, inclusive, meus tios e tal, que começou na música. E então, eu não sei explicar exatamente de onde veio. Eu acredito que tenha sido essas influências, assim, que eu tive escutando muita música e assistindo muita coisa com música. Que bacana, como se tivesse nascido com você, né? Pois é uma coisa bem engraçada. E Larissa e Jonathan, quando começou? Quando vocês conheceram? Como vocês se juntaram? Além de meu produtor musical e pessoa que toca pra mim quando eu preciso, o Jonathan também é meu namorado. A gente se conheceu na igreja católica. Na verdade, foi no colégio, né? Na verdade, assim, ele tava ele se formou... Não. Ele estava na formatura da minha irmã, porque minha irmã estava se formando no ensino médio, ele na 8ª série, alguma coisa assim. Inclusive, tem fotos, né, da nossa mesa. A mesa de trás era dele e da família dele, uma coisa bem, assim, dark. E aí, brincadeira. Destino. E aí, depois de anos, a gente se encontrou na igreja uma época, só que o Jonathan não deu bola pra mim. Eu gostava dele, achava ele gatinho, ele deu a mínima. Passaram-se, sei lá, uns 2 anos. Em 2016, a gente se reencontrou também num luau ali. Eu tava cantando já, eu tava, viu como eu sou linda e eu canto, não ligo pra você. E eu tava tocando. E o Jonathan tava tocando, né? E aí, no dia seguinte, a gente também tinha outro evento. E começamos a tocar junto. Falei, quer saber? Também eu paro com a minha marra. Então é isso. E aí foi uma coisa bem natural, assim, né? Pouco tempo depois a gente tava namorando, tocamos junto na igreja, tocamos junto em várias coisas. Eu abri meu canal no YouTube, ele tocava junto. E aí, acredito, eu não sei de onde veio essa vontade, ele pode falar melhor, de ser produtor, mas... Eu acredito que música ele sempre quis. Foi uma das primeiras coisas que ele me falou quando a gente começou a conversar. A gente tava numa roda. O que você quer de profissão? Eu falei, não, vou trabalhar com música. Já eu também. Falei, quer me seduzir, né? Mentira. Aí eu vi que era real e tal. Ele aprendeu autodidata violão, outros instrumentos, assim. Mas a gente produzindo vídeos pro YouTube, né, no canal, eu acredito que tenha despertado um pouco dessa vontade da produção. A gente criou uma música pro Dia das Mães, uma música bem... amadora. E aí ele desenvolveu esse processo de iniciar ali a carreira como produtor musical. A gente não tinha a né? menor ideia de como funcionavam as coisas. Tipo, vamos comprar um microfone pra gente gravar? A gente comprou um microfone, só que era um microfone condensador. Pra quem não sabe, microfone condensador, ele precisa de uma fonte de energia pra ligar.
Aí a gente comprou o microfone, tá, vamos ligar direto no celular. Não funciona. Aí, tipo, pagamos R$200 no microfone, e o microfone não funciona. Aí não sei compra o quê. uma Phantom Power. Daí a gente descobriu que precisava de uma fonte. Daí eu fui atrás, precisa de uma fonte. Ali eu comecei a pensar, putz, esse negócio é legal. Tipo, eu acho que eu vou investir nessa de produção musical. Exato. Daí nessa mesma época a gente estava fazendo aula de canto numa escola. Eu não sou cantor, só que eu tava fazendo aula de canto também nessa escola. Canto pra me ajudar, pra dar desconto, porque quando porque fazia em dupla era mais barato. Era mais barato, Parceirão. Aí, esse professor, ele acabou virando nosso amigo e ele falava, pô, produção musical é legal e não sei o quê. Daí eu falei, pô, é verdade, é legal mesmo, vou fazer. Daí eu fui atrás, achei um curso de produção musical, foi horrível de caro. Paguei o curso, fiz o curso de produção musical, não aprendi nada. Daí saí do curso e falei, tá, fiz o curso de produção musical, mas e agora? Como é que funciona para trabalhar com esse negócio? Eu achava que era assim, vou levar meu currículo, né? Tem um curso de produção musical, um estúdio vai me contratar. Mas não é bem assim que funciona as coisas, não. Aí eu comecei a buscar, tipo, por conta, assim, como que eu faço tal coisa? Tipo, preciso gravar um violão. Vou lá, ligo o microfone, onde é que eu posiciono o microfone para gravar violão. Daí, tipo, eu fui buscando essas coisas. Hoje eu montei o meu home studio, eu trabalho em casa, sozinho lá, tenho minhas coisas. E é isso. A gente cresceu junto, aprendeu junto mesmo, os dois Zé Mané, sem saber nada. E do zero a gente foi aprendendo. E aí essa música que a gente gravou do Dia das Mães, eu gravei num programa que editava vídeo. Tipo, não era uma coisa sentido, assim, bem iniciante e tal, mas a gente tinha muita essa vontade de começar, então a gente começou com o que tinha, de onde dava. E aí, enfim, em 2020, que foi o meu primeiro lançamento oficial em plataforma, o Jonathan já estava melhor, já estava vendo mais coisas ali da produção, eu já estava compondo com mais confiança. E aí a gente começou a caçar como é que lança música, como é que eu faço isso, como é que eu masterizo, o que é master, o que é mix, como é que faz essas coisas e tal. Então tudo sempre foi nós dois juntos, caçando, se lascando para achar as informações, porque é tudo muito escondido. É muito difícil de achar essas informações. A gente fez muitos erros, assim, né? Com certeza. Mas, assim, cada música é um erro e um aprendizado, Quebrou na cara que a gente se acerta ali. Mas a nossa parceria, ela sempre foi assim, sabe? O Jonathan, ele é muito parceiro, ele topa minhas loucuras. Eu falo, assim, eu não sei, de verdade, como é que ele aguenta. Porque eu realmente sou bem doida. E eu proponho umas coisas assim, mas a gente fala, não, dá pra fazer, nada é impossível, vamos lá. E aí a gente se mata, dá nosso sangue, sua, chora e faz acontecer. Gente, que delícia essa mistura de casal, trabalhando juntos, lascando junto, aprendendo junto. Nem a gente acaba se estranhando um pouco, mas... Entrou no estúdio, não é Lari Jo, amorzinho, namorado, é Lari, cantora, Jonathan, produtor, vamos trabalhar. E aí, às vezes, a gente sai assim, não no tapa, né? Brincadeira, gente. Brincadeira, pelo amor de Deus. Não, mas a gente se estranha, eu saio e falo, meu Deus, você respirar, senão eu vou te matar. Mas é difícil, né? Você trabalhar com uma pessoa que você se relaciona. As duas partes são difíceis. Às vezes você fica muito em uma, fica muito em outra e tal. E aí os dois têm que criar... Por exemplo, a gente trabalha durante a semana com outros empregos. Então, o Jonathan, ele é CLT numa empresa, eu sou professora de canto. Então, a gente tem o final de semana para produzir. A gente trabalha dobrado, né? Aquela jornada dupla. E aí, final de semana, a gente tá cansado. E aí, tem que olhar um pro outro e falar, vamos pro estúdio. E aí, tem que ir pro estúdio, os dois se motivar e tal. Então, é difícil, mas eu gosto bastante, assim. Acho que agrega muito, né? Com certeza. E pensando no futuro, gente, quais são os seus planos? Bom, como eu falei, tem o álbum, né, vindo aí, que são várias músicas. Então, provavelmente o lançamento, com certeza ele vai até o ano que vem. Então, calcula ali que até maio. E aí eu vou começar a investir em shows com as minhas músicas mesmo. E nesse período ir angariando o público e caçando, porque eu falo que eu vou à caça, né? Eu abro o caminho. Achar as pessoas que gostam, falar, nossa, escuta minha música. E é assim, eu chego em locais... É engraçado que todo lugar que a gente vai, tipo festa, balada, que seja, ela chega nas pessoas, você tem Spotify? A pessoa fala, tem, então me segue, ouve minha música. Ela sai pra todo mundo, assim, ouve minha música, me segue. Eu sou raiz, assim, eu vou atrás da pessoa pessoalmente, eu falo, não. Porque online é muita gente, né? É muita coisa e tal. Então, você ter esse espaço pessoal, eu acho que, inclusive, a pessoa acaba até
te respeitando um pouco mais. Pô, a pessoa veio, falou comigo, mostrou e tal. Às vezes você pode dar uma pressionada na pessoa, sabe? Ela fica meio assim, pô, não vou falar não, né? Mas eu gosto muito disso. Eu gosto muito do pessoal, do toque e tal. Então, eu gosto de conversar. Então, essa é a ideia, né? Lançar o álbum. Aí depois eu vou finalizar o EP Amores de Verão, que ele teve uma pausa ali, que são as 2 músicas After Baby. E aí a gente vai... Tem algumas outras músicas que pertencem a esse EP que vão ser lançadas no ano que vem. Ano que vem tem muita música. Ano que vem tem muita música, muita coisa. E é essa ideia, né? Conseguir shows, cantar em lugares as minhas próprias músicas ou músicas que tenham bem a ver com o meu trabalho mesmo. O álbum, na verdade, ele surgiu no meio do caminho, né? Ele surgiu no meio do caminho. Que ela já tinha um outro projeto que a gente tinha iniciado, mas ela falou, não, acho que não é o momento para isso, vamos deixar do jeito que tá, vamos focar nesse álbum. Eu acho que eu tô sentindo que tem que ser um álbum. É doida, né, gente? Porque eu sentia muito que o álbum ele tinha que vir antes, porque o álbum ele me apresenta muito mais do que as outras músicas. Elas me representam muito, tem a ver comigo, eu escrevi, né? Mas o álbum ele me apresenta, ele fala, olha, oi, eu sou a Lari, eu sou essa pessoa, eu canto isso, isso, isso. Essas são as minhas vulnerabilidades. Será que você tem vulnerabilidades parecidas? Sim, chega junto. E aí, o Amores de Verão, eles são músicas, cada música é uma história de um amor de verão. E aí, eu adoro esse projeto, é meu xodózinho, mas eu sentia que ele precisava vir depois. Então, a gente lançou 2 músicas dele e a gente vai finalizar depois do álbum. Gente, que incrível. E você já realizou feats? Pretende realizar alguma parceria? Tem planos? Sonho, quem sabe? Eu tenho uma parceria gravada, mas não tem previsão de lançamento, com um amigo meu, que é o Gabriel Toshi. A gente fez essa música na pandemia também. Mas ali, por várias circunstâncias, a gente não conseguiu lançar na época. Mas ela tá nos planos para ser lançada. É o meu feat com ele, uma música que eu adoro, ela é muito boa. E o sonho, né, que a gente tem o sonho de várias pessoas, assim. Mas uma que eu acho que a música combinaria bastante, que eu gosto muito do trabalho, é o João. Então, é um sonho fazer um feat com ele. Quem sabe, né? Olha, eu acho que combinaria muito. Eu gosto muito desse trabalho. Exato. Então, ele se for para dizer um sonho assim, acho que seria ele. Ai, que bacana, mas infelizmente nós já estamos chegando ao fim do nosso programa. Queria te agradecer mais uma vez, Lari. Mais uma vez, Jonathan, Obrigado. E pedir para vocês tocarem mais uma pra gente. Beleza. Vou tocar então Só Você, Baby, que é uma música que eu lancei em janeiro desse ano. E ela é do Amores de Verão. E é uma das minhas músicas favoritas. Então, essa é mais animada, né? Não é tão down quanto Meus Erros. Deixa o Joe se acertar ali, pode ir? Vamos lá. Baby, eu achei que seria só amizade, mas mudei de ideia porque eu quero só você. Até estava com medo de dizer a verdade, mas não tem motivo pra querer esconder esse lance entre eu e você. Vem que eu sei que você quer e eu também, então por que insiste nessa ideia de esquecer? Baby, eu quero você comigo hoje, agora, quando você quiser. Baby, eu quero você comigo. Não importa se tá frio ou calor, se é verão ou inverno. Baby, eu ouvi que os opostos se atraem. Não sei se é verdade, porque comigo você tem tudo a ver. Se acalma, não precisa ter medo, eu vou pegar leve. Por enquanto ninguém precisa saber, só eu e você. Vem que eu sei que você quer e eu também, então por que insiste nessa ideia de esquecer? Baby, eu quero você